Olá, aqui é Paulo César, mais um Café com Hipnose, mais um Café Estoico para você. E hoje nós estamos inaugurando algo novo. Nós estamos inaugurando a terça do charlatanismo científico, né? E eu quero dizer algumas coisas antes de começar. Primeiro, o maior respeito pela academia. Eu tenho o maior respeito pela academia, pelas ciências, né? E a ciência, ela precisa abrir os olhos para algumas coisas. Eu tenho certeza que as pessoas que têm amor pela ciência, amor pela academia, elas todas vão concordar com muita coisa do que eu vou dizer aqui, né? Especialmente a visão crítica que a ciência precisa ter sobre si, né? Eu me diverti tanto fazendo dois vídeos, um sobre epigenética e o outro sobre coaching, que, né, eu resolvi tornar isso algo habitual, né? Foi inspirado pela doutora Gabriela, do canal dela Física e Afins, né? Um beijo, Gabriela, isso não é um ataque a você, né? É apenas a minha forma de me divertir, informar e, né, quem sabe até um diálogo entre a gente. Mas vamos lá, antes de começar eu quero desejar um fantástico dia, independente do dia, independente da hora do dia, independente da variante que você possa estar vivendo nesse momento, né? Dá um gole do nosso café estoico. Forte, sem açúcar e delicioso. E dê logo like, se inscreva no canal, clique no sininho se vocês não já fez essas coisas. E vamos em frente. Hoje nós vamos falar sobre terraplanismo, né? Terraplanismo, para quem não sabe, é a ideia, a teoria, a hipótese, né, de que a Terra é plana, ela é como uma folha de papel, como um mapa que você bota na mesa. Ela não é redonda, não é uma esfera. Ela é chata, né? Se você lembra nos livros de história, havia essa ideia, né, séculos atrás, de que a Terra era plana, e que se você saísse navegando, você ia cair pela borda da Terra, né? E haviam, sei lá, dragões, o que quer que fosse, o infinito caos, enfim, né? Você podia simplesmente, se você fosse até a borda da Terra, você cairia, né? Você entraria no nada, né? A gente estava suspenso sobre uma Terra plana. Eu não quero. Esse vídeo não é para atacar o terraplanismo, nem defender o terraplanismo, é para atacar, né? Talvez eu não devesse nem ter usado essa palavra, né? Mas é para chamar a atenção, né? Que hoje, né? Sabe, com tanta tecnologia que nós temos, assumindo a hipótese de que a Terra seja redonda, que nós estamos numa esfera, né? Se a ciência sabe disso, se não existe a menor dúvida de que nós estamos numa esfera, que a Terra é redonda, né? Que a Terra é tridimensional e ela gira em torno do Sol e tem a Lua, e tem o Sol, e tem os planetas, e tem as outras luas, e tem as outras estrelas. Quer dizer, se isso é um fato tão básico para a ciência de hoje, então, sabe, o fato de existirem pessoas, e eu não estou falando de pessoas, sabe, de uma civilização, de uma tribo perdida no meio da Amazônia que nunca teve contato com a internet. Não, eu estou falando de pessoas que estudaram, que terminaram o segundo grau, muitas delas fizeram faculdade. O fato de existirem pessoas que ainda não estão convencidas de que a Terra é redonda, assumindo que isso seja um fato, eu não estou dizendo que é um fato, eu não estou tomando partido aqui, né? Estou dizendo a ciência, o olhar científico, a Terra é redonda, cientificamente, né, para a ciência mainstream, para a ciência acadêmica,
Não existe a menor discussão a esse respeito. Então, o fato de existirem pessoas educadas que ainda acreditam numa Terra plana só pode, a meu ver, testificar contra a ciência e não contra essas pessoas. A ciência, ela precisa olhar para si e dizer, cara, sério, nós estamos falhando onde? Essas pessoas, elas estudaram português, matemática, geografia, história, ciências, né? Na escola. Né? Digamos que elas tenham terminado apenas o 2º grau, mas há pessoas graduadas que acreditam no terraplanismo. Como é que essas pessoas terminam o 2º grau e elas não têm um pingo de confiança na ciência? Não confiam nem... Não conseguimos chegar nem num consenso sobre o formato da Terra. Se eu fosse um cientista, se eu fosse de dentro da academia, especialmente na área de física, astrofísica, se eu fosse uma pessoa, né, dentro da academia, eu fosse professor universitário, o fato de existir terraplanistas, eu levaria como uma clara, uma óbvia, né, um testemunho que eu não estou fazendo o meu trabalho direito. A ciência não tem a confiança do público em geral, nem para o formato do nosso planeta. Então, sabe, eu vejo pessoas dentro da academia, professores de história, professores de ciências, começaram a discutir sobre a existência de Deus, sobre, sabe, o sentido da vida, sobre questões muito, muito mais profundas, coisas que a ciência, como eu já disse antes, ela nem tem competência, né? A ciência ela não tem ferramentas para discutir esses assuntos. Né? Um cientista sério, na hora que você dissesse assim, Deus, a ciência prova Deus, ele diria, olha, né? Isso aí, a ciência não tem ferramentas. É como você querer um carro, que um carro seja uma lancha. Carro não boia, né? E para chegar naquela ilha, você tem que boiar. Você tem que boiar ou ir pelo céu, por cima, né? E um carro, ele simplesmente não está equipado para chegar naquela ilha. Ele nem consegue ir pela água, nem consegue ir pelo ar. Você precisa de um helicóptero, de um avião ou de um barco. A ciência é um carro, né? Espero que a analogia não tenha ficado muito estranha, mas você entendeu, né? Então, sabe, é isso. A ciência, e nessas terças, né, que virão, e na de hoje, do charlatanismo científico, eu quero dar toques, né, para a ciência. Né? Ao invés de criticar os terraplanistas, se eu fosse, né, contra o terraplanismo, isso é um absurdo, né? Eu estaria mais preocupado em educar melhor as gerações que estão na escola, conquistar a confiança dessas pessoas para a ciência, do que simplesmente criticar alguém pela minha falha de mostrar a seriedade da ciência. Né?
A ciência ela precisa parar realmente de atacar aquilo que ela ainda não sabe e começar a trabalhar melhor aquilo que ela sabe, né? Em termos de genética, por exemplo, né? Até o gene, né? Aquela partezinha, até isso hoje na genética avançada, né? Nas mais modernas pesquisas de genética, o gene, ele não existe mais, né? Aquela frasezinha, aquele pedacinho que tem aquela informação específica, não existe mais. Isso eu já falei no outro vídeo. E é interessante, né? Então, fica aí a dica, né? A ciência, ela tem um conhecimento e o papel da ciência é avançar nesse conhecimento com os pés bem no chão, né? A ciência, ela pode e deve dizer não sei, né? E ela pode e deve dizer coisas como até agora não há nenhuma evidência disso. Ou até agora as evidências que nós temos apontam nessa direção ou apontam contra essa hipótese, né? E ela deve afirmar os fatos que ela tem. Sabe aquela coisa? A Terra é plana, a ciência, hoje, né? Há um consenso científico dentro da academia, né? Que diz, não, a Terra é redonda, né? O meu estado emocional, a hipnoterapia, né? Algumas terapias como EFT, como soltar, elas conseguem afetar epigeneticamente o nosso DNA. A ciência, ela deve dizer, olhe, o que nós sabemos hoje de epigenética é A, B, C, D, E, F. Isso aí que você está falando, não há evidências científicas que possam provar isso. E não há evidências científicas que possam desprovar isso, né? É engraçado porque, falando sobre coisas estranhas na natureza, né? Porque a nossa lógica humana, ela tende a achar que é científica, né? A mecânica quântica, a física quântica acadêmica. Eu não estou falando da mecânica quântica que nós conversamos aqui, né? De você transformar, né? Não. De você co-criar, não, nada disso. Eu estou falando da física quântica, mecânica quântica acadêmica. Ela é, né? De partículazinha, você medir as partículas, aceleradorzinhos de partículas, você, né? Ela é um contrassenso. Ela é totalmente contrária à expectativa que nós temos. Por isso que tão poucas pessoas têm uma compreensão profunda, né? A teoria da relatividade especial de Einstein, eu acredito que, né, você pode contar nos dedos de duas mãos as pessoas hoje no mundo que têm uma compreensão profunda da teoria da relatividade, porque ela não se encaixa no nosso conceito normal de realidade. Ela está totalmente fora, né? Nós estamos assim, né? Não tem como você prever, né? Você vê que até hoje, né, a equação de Schrödinger, né, o gato de Schrödinger, tão famoso gato, né, que está vivo, está morto, tá meio vivo, meio morto,
né? Ele está vivo e morto ao mesmo tempo, né? Mesmo que você nunca tenha ouvido falar, né, em Schrödinger, no gato de Schrödinger, na equação de Schrödinger, sabe, a incerteza, ela paira, né? Ela, só pelo que eu falei aqui, dá para você ver que é um negócio muito, né? Eu tenho a tendência a dizer assim, muito louco, mas vamos falar em termos mais científicos, muito fora da expectativa daquilo que deveria ser. E se a ciência tiver os olhos e o coração aberto, né? E tem muita gente na ciência que tem sim os olhos e o coração aberto, ela ainda vai descobrir coisas incríveis, né? Ela ainda tem, ela está só engateando. A ciência não começou nem a andar. Você quer saber uma coisa a respeito de ciência que é engraçado? No ano 2000, eu gosto de falar sobre esse exemplo porque assim, é um exemplo bem concreto, né? Bem assim, né? Não é nem nada meio doido. Você vê que no ano 2000, para comemorar a virada do milênio, a Europa se juntou e disse: vamos construir uma obra monumental. Vamos construir uma obra que vai marcar essa virada do milênio, né? E sentaram e discutiram os maiores engenheiros, os maiores arquitetos do mundo, que era uma obra física, né? Vamos construir algo. E eles se sentaram, as maiores mentes do mundo em engenharia e arquitetura, e disseram assim: vamos construir uma pirâmide. Vamos construir uma pirâmide na Europa. Vamos construir uma pirâmide como a pirâmide de Kelps, na Europa. Né? Vamos escolher o lugar e vamos construir a pirâmide. Né? Tá bom. Discussão, onde, né? Mas você sabe o que foi que travou? O que travou foi o seguinte: hoje, agora, hoje, nós não temos tecnologia, nós não temos capacidade, juntando todos os países do mundo, nós não temos capacidade para construir hoje uma pirâmide de Kelps. Nós não temos nem condições hoje de construir a bexiga de um prédio. Vamos chamar a pirâmide de prédio uma obra, né? Não temos, não há hoje condições, não há hoje conhecimento suficiente em engenharia para construir uma pirâmide de Kelps. Se fôssemos construir uma pirâmide oca, né? Você pode construir uma pirâmide de vidro, de metal, de concreto, do que for. Agora, uma pirâmide como a de Kelps, que daqui a 4.000 anos vai estar lá em pé, como a de Kelps, nem isso. Eu me lembro numa prova que eu fiz muito tempo atrás, e eu sempre fui muito orgulhoso com o meu inglês, né? Meu inglês eu sempre fui muito orgulhoso. Meu inglês, eu tive a sorte de aprender um inglês muito correto nos Estados Unidos. Eu cresci lá e eu tive muita sorte. Aquele lugar onde eu cresci se falava inglês muito correto. E eu sempre tive esse orgulho. E eu já ensinava inglês há alguns anos e eu fui fazer uma prova de vestibular, né? Não era nem Enem, era vestibular naquela época ainda. E eu fui fazer essa prova e eu errei uma questão. Mas não foi uma questão qualquer, sabe? Não foi uma questão qualquer. Foi uma questão idiota.
foi uma questão que quem não sabe nada de inglês sabia responder aquela pergunta. Sabe assim, era... E eu errei aquela questão, eu sabia, claro que eu sabia a resposta daquela questão, eu errei por pura arrogância. Eu errei aquela questão por pura, absurda arrogância. Sabe, eu fui fazer aquela prova, eu sabia que eu sabia todas aquelas questões. Eu sabia que eu sabia responder aquelas questões, eu sabia que eu ia tirar um 10 em inglês, ia fechar a prova de inglês sem o menor esforço. E aí, eu não li a questão direito, né? E eu me lembro de um professor meu, Arimateia, professor de português, e eu contei para ele, eu disse, Arimateia, eu tô aqui morrendo de vergonha, né? Se meus alunos descobrirem que eu errei essa questão, eu vou ser aposentado. E ele olhou para mim e disse assim, Paulinho, humildade, humildade, humildade. E a partir daquele dia, você sabe o que é que eu fazia? Às vezes tinha prova de inglês e física no mesmo dia, né? E eu tinha estudado muito física, não tinha estudado inglês, porque eu já sabia tudo aquilo. Sabe o que é que eu fazia? A primeira prova que eu respondi era de inglês. A primeira, porque eu sabia que se eu simplesmente lesse cada questão, eu acertaria todas e aí eu podia simplesmente relaxar e dedicar o resto do tempo que eu quisesse para aquela outra prova mais difícil, né? Então, é isso que muitas vezes falta na ciência, é humildade, né? A ciência sabe o A, o B e o C. E ela está querendo dar pitaco no D, no E, no F, até o Z, né? Então, um grande beijo para você, né? Se você é acadêmico, se você é amante da ciência, tamo junto, tamo junto. E o que nós queremos é uma ciência cada vez melhor, né? Em tudo. E se ela tiver um pouquinho de humildade e dizer assim, cara, pessoas educadas ainda acham que a Terra é plana, isso não é um testemunho contra elas. Isso é um testemunho contra a ciência. Nós não estamos mais conquistando a confiança dessas pessoas que estão aprendendo ciência. Um grande beijo, Deus lhe abençoe. Até o nosso próximo encontro.